Muito antes das fotos finais, com tudo no lugar, super produzidas, a gente tem várias fases. A fase de projeto, muito planejamento e a fase de obra, que é uma fase mais feinha, não muito amada pelos clientes, mas essencial. Então hoje eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa sala comercial, no prédio Plex, no Parque Una. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lari, arquiteta responsável pela Mood, e hoje vim aqui no projeto desse consultório mostrar todos os detalhes de obra para vocês. Quando a gente cria um projeto, a gente idealiza um espaço, a gente precisa pensar nas necessidades do cliente, no que ele quer esteticamente e, quando é um projeto comercial como esse aqui, também no serviço que vai ser prestado e nas pessoas que vão frequentar esse local. Enfim, são várias coisas que precisam ser pensadas ao longo disso, né, até chegar então numa proposta de projeto. A gente também precisa respeitar a estrutura do local, entender como que ele foi construído para saber o que a gente pode ou não fazer. Tudo buscando ter o mínimo de imprevistos possíveis. Sim, o mínimo, porque zero imprevistos é quase impossível. E esse também é o nosso papel, o papel do arquiteto, né? A gente pensar nesses possíveis imprevistos, a gente viver prevendo problemas para tentar minimizar os impactos para o cliente e também a gente estar junto na obra para quando isso acontecer a gente tentar ali achar a melhor saída possível. Então vamos para o projeto, vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui e contar um pouquinho dos imprevistos que a gente teve nessa obra. Aqui então é a porta de entrada e a sala ela tem um formato quase que quadrado, né? Ela é maior nessa dimensão e tem esse banheiro interseccionando ali. Então a primeira coisa que a gente fez é aquilo que a gente faz sempre, já falei várias vezes, dos estudos de layout, né? O posicionamento, principalmente dessa divisória, que era o nosso divisor de águas, digamos assim, para a gente definir o resto. Então a gente escolheu a posição dela também considerando já os pontos nas esperas para o ar-condicionado, que a gente deu uma mini desviadinha, mas mantendo praticamente no ponto original. E, claro, pensando em circulação, né, pensando em vários outros itens, e as salas ficaram praticamente do mesmo tamanho, essa daqui e a sala do lado. Então, logo aqui, quando a gente entra, ali vai ter o balcão da recepção, ele vai ser um Lzinho assim, um armarinho ali na parede e vai vir um balcão pra cá. Ali a gente modificou um pouquinho o ponto daquelas tomadas, porque aqui assim a gente vai ter um armarinho aberto, onde ela vai poder posicionar a CPU e as coisas do computador. Então a gente queria que essa tomada batesse exatamente com aquele buraquinho, o nicho que vai ter aqui. Aí ali no canto a gente criou aquela tomada, porque o armário, né, ele vai bater aqui embaixo, mais ou menos. E aí aqui a gente vai ter uma impressora, bem à mão, assim, do lado da secretária. Ali a gente deixou um ponto para passar um cabo HDMI, porque aqui a gente tem um pilar, e aí já vou contar a história para vocês ali do outro lado. Então essas são coisas que eu até comentei, né, que a gente tem que pensar na estrutura e tal. Então aqui a gente tem um pilar, a gente não pode rasgar ele. O que a gente fez? A gente deixou um ponto ali, e aí aqui vai um painel em toda essa parte. E aí a gente vai passar daquele ponto por fora da parede, por dentro do painel, até a parte de trás da TV, que vai ficar mais ou menos ali. E aí aquele ponto tem ligação com esse ponto. Então aqui embaixo é que vão sair esses aparelhos de internet e o cabo HDMI para ligar no computador se precisar. Então assim, parece fácil, mas não é. Aí aqui a gente tem ali 2 pontinhos de iluminação mais focal, que a gente vai ter um painel ripado aqui bem lindo. Aqui vai um perfil de LED bem em cima dessa bancada da recepção. E aqui a gente fez esse trajeto, né, com umas plaquinhas embutidas de quem entra até direcionando para a recepção. Desse outro lado aqui é onde a gente vai ter as cadeirinhas, vão ter 2 aqui e 2 lá. E ali no canto, naquele espacinho que está sobrando, vai ter uma torre, assim, um armário alto, onde vai ficar o purificador. E aí, vocês estão vendo esse dentinho aqui de gesso? Isso aqui é um shaft. E por que a gente fez isso? Porque a gente acha bonito? Não. Ali era onde ficavam o ponto de água e de esgoto. Só que a gente queria trazer um ponto de água para cá, tá vendo ele ali, ó? Tá pintadinho por cima. E um ponto de água
para essa outra sala, lá para aquele canto. Mas aqui também temos um pilar e lá no canto temos outro pilar. Então, nesse trajeto daqui até ali, a gente trouxe tudo externo, água e esgoto, e embutiu a partir do momento que termina o pilar e a gente consegue embutir na alvenaria. E como ficou externo, a gente não poderia deixar esses canos aparentes por questões estéticas e também por segurança, né? Um cano ali, qualquer coisa, sei lá, pode acabar furando, enfim, né? Nunca se sabe. Então, a gente criou esse shaft com gesso também. E ele poderia até terminar antes, porque o pilar aqui termina antes. Mas a gente quis fazer exatamente nesse tamanho, para o móvel encaixar aqui do lado. Aí, aqui em cima, a gente vai colocar uma prateleirinha de MDF e acima um espelhão. Então, esse alinhamento aqui de luminárias, ó, vai ficar bem no meio desse espelho que vai ter aqui. Ali vai compensar com o móvel. Não sei se vocês já repararam, mas eu sou meio doida do alinhamento, assim, eu acho que as coisas alinhadas resultam numa estética mais legal. Aí aqui nessa parede a gente vai colocar papel de parede e nesse pedaço aqui a gente vai ter um móvel que vai ter cafeteira e vai ter uma portinha de serviço para guardar vassoura, enfim, da manutenção. E na recepção é isto. Quando eu entrei aqui no primeiro dia que essa divisória estava sendo colocada, eu já falei, nossa, que grande ficou. E a cliente ficou me olhando com uma cara como se eu fosse doida, né? Porque a sala enorme, uma divisória no meio, e eu achei que ficou maior ainda. Mas na verdade é que quando a gente vai vendo assim o projeto saindo do papel, a gente vai ficando tão empolgada e consegue, né, imaginar tudo no 3D. Eu tenho certeza que quando os móveis estiverem todos no lugar, ela vai concordar comigo. Aí aqui na recepção a gente tem esse lavabinho, né, esse banheiro. Talvez vocês escutem um barulhinho ali do exaustor. E aí aqui a gente, né, já tinha aqueles pontos ali de água e esgoto, o sanitário, o piso, tudo foi entregue assim. E a gente fez essa pintura, ainda estamos pintando, não está finalizada, com esse azul bem escuro. Não sei se vocês vão conseguir ver a cor dele, depois eu deixo a referência. E aí aqui vai a bancada, um espelho bem lindão e vão aquelas coisinhas que a gente não consegue evitar, né? Um secador de mãos, aquelas coisas que não são tão bonitas, mas a gente quis dar um charme pra ele, então, com essa cor. E uma bancada bem linda, uma marcenaria bem simples também, porque ele é bem pequenininho. Passando aqui para essa outra sala, então aqui temos a sala de atendimento, com janelas em toda essa fachada. E aqui é uma portinha técnica, onde a gente acessa as condensadoras do ar-condicionado. Então, né, essa divisória, como eu tinha dito para vocês, as salas ficaram quase que do mesmo tamanho, mas aqui dentro a gente tem este dentinho. E foi justamente nesse dentinho que a gente posicionou a parte da cuba, que vai ficar aqui desse lado, que é onde temos um pilar também. Então, os pontos ficaram mais para cá, sempre preservando a estrutura. E aqui desse lado a gente vai ter uma maca, né, de atendimento para o consultório, uma maca aqui e a bancada ali, então fazendo esse L. Desse lado aqui a gente criou aquela tomada, porque aqui vai ter uma balança e também é bom ter essas tomadas baixas assim espalhadinhas, até para passar um aspirador, para ter onde ligar as coisas. Aí ali na iluminação a gente também usou aquele perfil de LED embutido, bem aqui em cima dessa bancada. Aqui também a gente vai ter umas prateleiras decorativas. Aí aqui a gente criou um cortineiro aqui no gesso para poder embutir um pouquinho essa cortininha também, porque a gente vai colocar uma cortininha aqui e duas aqui, nesses vidros. E aí lá a gente já tinha o cortineiro, né, entregue pela construtora, e aqui não. Uma coisa que eu vou contar para vocês de pepinos é que, como aquele perfil ali ele é muito compridinho e tá muito próximo das bordas do gesso, a gente precisou fazer uns reforços. E, gente, é uma coisa muito simples, tá? Ele abriu um buraquinho, ó, tá marcado ainda no gesso, prendeu lá em cima com os arames e tá tudo certo. Até aqui, ó, tem uma baguncinha de obra, vocês conseguem ver, não sei se vocês conhecem, ó. Essa aqui é a placa de gesso convencional. Ela é 60 por 60 e aí a gente precisa, né, amarrar ela nos cantos, ó. Ela tem um encaixe macho e fêmea, tá vendo? Aqui tem um dentinho pra cima e do outro lado tem esse dentinho pra baixo, para encaixar um no outro. Mas igual, né? Só no encaixe ela não segura. Ela precisa ter
os arames fixados lá em cima para prender ela direitinho. Bom, aí aqui também a gente deixou um reforço para um pendente que a gente vai ter aqui em cima da mesa. E ali a posição do ar que vai ficar meio que embutido dentro do móvel que a gente vai ter aqui. Ele não vai ficar fechado, mas ele vai ficar dentro da composição. Então, esse armário que a gente vai ter aqui, móvel prateleira, ele vai acompanhar ali o cortineiro, né? Porque a gente não pode chegar ele até a janela, a gente tem que ter esse espaço para a cortina descer. E aí aqui embaixo a gente tem um outro móvel que aí sim vai de ponta a ponta, porque a gente tem essa altura aqui do peitoril. Ali no canto vamos ter um frigobar. E aqui, não sei se vocês estão vendo, essas sobras de fio, a gente deixa isso passado, porque depois a gente vai caminhar com eles dentro da marcenaria. Então a gente vai ter tomadinha ali para um micro-ondas escondido, tomada para uma cafeteira, enfim, aí a gente vai instalar isso na hora da marcenaria. Então ali vai ficar esse móvel e aqui onde estão essas tomadinhas vai ficar a mesa principal de atendimento, bem, né, embaixo do pendente ali. E essas tomadas a gente também deu uma desviada pelo mesmo motivo das tomadas lá da recepção, para que elas fiquem bem alinhadas com o móvel. Aqui desse lado a gente vai ter uma porta de correr, então ali já começaram, né, já tem o marco colocado, depois a gente vai colocar o resto da estrutura dela. E ela vai correr para cá, para esse lado, né? O nosso móvel vai vir até aqui assim mais ou menos, e daqui para cá é onde vai ter o trilho da porta. Então, para ela não ocupar o espaço de giro, né, aqui na frente, e a gente ficar com essa entrada bem livre direto para a mesa, né? Porque a mesa fica bem aqui assim na reta, vai até mais ou menos ali, e aí a gente tem tudo isso aqui de circulação. Isso é uma coisa que a gente cuidou bastante nessas questões das circulações, a gente sempre presta muita atenção nisso. Mas em projetos comerciais elas são mais importantes ainda do que em residenciais. E o piso, que eu ainda não tinha falado, né? A gente escolheu um porcelanato 80 por 80, retificado, então ficou esse piso bem grandão, assim, né? Poucas peças. E eu acho lindo, assim, eu tenho a sensação de que o espaço fica muito maior, muito mais amplo. A gente continuou com o piso, né? A mesma paginação de lá pra cá, até porque ali a gente vai ter a porta de correr, então vai dar essa ideia de ambiente único quando ela estiver aberta. E também as divisórias a gente colocou depois por cima do piso com a base colada, para se algum dia ela quiser retirar essas divisórias, deixar uma sala só ou sei lá, alugar, vender, enfim, né, alguém quiser modificar, a gente consegue preservar esse piso como ele tá. A gente costuma mostrar mais dos projetos desse dia a dia de obra lá nos stories no Instagram. Então, se tu ainda não nos segue, vai lá para ficar por dentro de tudo. Também temos vários outros vídeos aqui de outras obras, outros projetos, fases de obras diferentes, então acompanha no IGTV ou no YouTube. E quero saber o que vocês acharam. Esse vídeo é um teste para saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Saber mais sobre as obras. Então me conta aqui nos comentários e até o próximo vídeo.